Bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Biotalks. Hoje é um Biotalks especial, direto do Adapta Summit 2025, tá? Que é o maior evento de inteligência artificial do Brasil. Estamos aqui no nosso stand, o stand da BioFi no evento, tá? Nosso lindo stand, recebendo muitas visitas. E eu estou aqui com o privilégio de ter meu amigo Daniel, presidente da Cocal, tá? Aceitou gentilmente o convite de vir estar conosco nesse evento e participar do nosso podcast. Daniel, esse que tem muita experiência, muita história para contar. Daniel, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Paulo, eu que agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, falar no Biotalks e estar aqui em São Paulo, nesse friozinho, do Adapta Summit 2025. Pra gente que fica em Uberlândia, bota frio, né? Bota frio. Bom, eu queria começar essa conversa, né? Sempre lembrando que quem nos assiste, a gente tem conversas descontraídas, ri bastante, é sempre um papo animado. Eu queria começar ouvindo um pouquinho mais de você, da sua história, porque eu sei que você já fez de tudo na vida, já teve uma longa passagem pelo setor financeiro, pela parte do setor elétrico e agora combinou nesse, vamos dizer assim, nesse grande evento que é a presidência lá da Cocal. Mas conta um pouquinho desse passado para quem não está assistindo a gente agora. Legal. Eu comecei aos 14 anos de idade no Banco do Brasil, né? Menor aprendiz. Acho que quem tem chance de passar por isso é um grande aprendizado. Você está no início da sua formação como pessoa e ter a oportunidade de trabalhar no Banco do Brasil, que é uma escola. Comecei na minha cidade, Tupaciguara, e segui a carreira, fiz concursos internos, muita formação, trabalhei a maioria do meu tempo na atividade de atendimento a empresas, no corporate banking. Também tive a oportunidade de trabalhar em outros 3 países. Olha que legal. Estados Unidos, na Argentina e no México. Tudo isso pelo banco? Tudo isso pelo banco. Que grande experiência, hein? Foi muito legal e interessante. Lá nos Estados Unidos eu vivi a crise do mercado imobiliário. Nossa! Então, de 2007 até 2011, eu estava nos Estados Unidos, vi um país de joelhos, mas um país também se recuperando rapidamente depois de uma crise como aquela, né? Voltando dos Estados Unidos, também passei por Brasília, São Paulo, Rio, e terminei a minha carreira em São Paulo, trabalhando com reestruturação de créditos. Foi quando eu participei no maior projeto da minha vida, que foi a recuperação judicial da Oi. Olha só. Era a maior recuperação judicial daquela época. Foi um grande desafio lidar com outros credores financeiros, lidar com bondholders, com vários credores que precisavam ali harmonizar os seus diversos interesses para aprovar um plano de recuperação judicial. Sim. Então, na madrugada de 17 de dezembro de 23, a gente aprovou o plano e foi uma grande comemoração. Foi quando eu recebi um convite para trabalhar na CEMIG. Na CEMIG. A CEMIG, no final de 2017, passava por uma crise financeira, uma crise de liquidez, e precisava de vender ativos, basicamente, ativos que não eram core, ativos que desviavam a atenção do principal negócio da empresa, que era a geração e distribuição. Então, lá em 2018, eu saí do Banco do Brasil, depois de 39 anos. Olha. E fui aprender e trabalhar no setor elétrico. CEMIG também foi uma grande experiência, né? Uma empresa estatal, o controlador estadual muito próximo ali da gente, mas eu era do quadro técnico, diretor estatutário, quadro técnico para poder vender ativos como a área de celular, a área de... Celular para uma companhia elétrica, né? Não fazia muito sentido, a área de telefonia. Né? É que lá em 2015, 2014, os governos que passaram queriam que a CEMIG se transformasse na Petrobras do setor elétrico. Então ela investiu em vários ativos, em vários projetos de infraestrutura, mas isso gerou um estrangulamento financeiro que culminou realmente numa reestruturação que a gente fez lá em 17, em 18, 19. Então vendemos naquela época a participação societária que existia na Light, que era a distribuidora do Rio, vendemos a CEMIG Celular, vendemos concessões de gás, e além de outros
negócios menores que culminaram numa recuperação da empresa do ponto de vista financeiro. E eu trabalhei muito próximo de uma empresa chamada Santo Antônio Energia. A CEMIG tinha 8% de participação, depois foi a 10%. Mas a gente queria vender essa operação. Santo Antônio Energia é a quarta maior geradora do país. Não sabia, sério? Tem uma usina de ponta lá em Porto Velho, uma usina que produz 3,5 gigas de energia. Mas ela estava com uma dívida muito alta, cerca de 20 bilhões de reais. Tinha aí discussões regulatórias. Então eu estava muito próximo com o CEMIG. Então, em 2020, a CEMIG, eu saindo da CEMIG, tendo completado o meu mandato, fui convidado para ser o presidente do conselho da Santo Antônio Energia, representando a CEMIG. E um ano depois, em 21, eu fui chamado para ser o CEO da companhia. Olha que legal. Então, foi uma outra grande experiência passar pela CEMIG, todo aquele trabalho de recuperação da empresa, venda de ativos. Que é um trabalho desafiador, né? Porque, igual desafiador. A recuperação judicial que você comentou lá, tem muitos interesses envolvidos, muitas negociações, é árduo, né? A habilidade de negociar, né? A habilidade de conciliar interesses, fazer conta, tudo isso é muito relevante. Então, a experiência de reestruturação começa com a Oi, principalmente, mas eu tinha outras 6.000 recuperações judiciais naquela época que eu ajudava a conduzir, mas a principal foi a Oi. Então, na CEMIG, eu fiz um trabalho parecido de recuperação de empresas e isso que me levou até a Santo Antônio Energia. Como eu disse, uma empresa com 20 bilhões de reais de dívida e sócios complexos. Então, a CEMIG tinha lá, na época, 10%, você tinha outros sócios como Andrade Gutierrez, ex-Lava Jato, Odebrecht, Lava Jato, Furnas, que era já Grupo Eletrobras, mas ainda Furnas estatal, FI, FGTS, que também havia investido recursos. Então, na Santo Antônio, a grande missão era reestruturar a dívida, dar saída aos minoritários que queriam vender, como essas que eu mencionei, e a CEMIG também queriam vender suas participações. E o que acabou acontecendo foi que fiquei 3 anos na Santo Antônio Energia, enfrentamos muitas discussões regulatórias que ou para ajudar ou para prejudicar a empresa, enfrentei processos arbitrais contra o consórcio construtor, as próprias empresas que eram acionistas, elas faziam parte do consórcio construtor e demandavam contra a empresa. Então era uma situação inusitada e um conflito de interesses tremendo. Então, depois de uma discussão de arbitragem de muitos anos, a Santo Antônio Energia perdeu essa arbitragem, teve que levantar capital. Nossa. Tivemos que chamar uma assembleia e pedir 1,5 bilhão de reais. E no meio dessa confusão deve ter sido muito difícil isso, né? Foi difícil. E foi na verdade, foi essa chamada de capital que acabou diluindo com alguns acionistas, justamente aqueles que queriam sair. E Furnas fez essa capitalização. E olha que como é que a gente vive a história, né? Naquela época, a Eletrobras estava sendo privatizada. Nossa, eu lembro disso. Exato. Toda aquela... Então, Furnas, que era acionista da Santo Antônio Energia, fez uma capitalização e nós recebemos o recurso exatamente no dia do pricing da Eletrobras. Nossa! Então, assim, foi super interessante porque... Adrenalina pura isso. Adrenalina pura. A gente estava ali cuidando de todos os aspectos legais, societários. Perder uma arbitragem não é um evento simples. Chamar capital, uma Assembleia Geral extraordinária com sócios complexos. Então, tudo isso te dá uma bagagem, uma vivência enorme. Mas ao mesmo tempo é simbólico, né? Você indiretamente estava fazendo parte da privatização da Eletrobras. Sim. Então foi super interessante que eu marquei essa data. A gente recebeu o capital justamente no dia do pricing da Eletrobras. Eu acabei comprando ações da Eletrobras depois, porque acreditava no projeto. Mas isso foi uma mudança
para a Santo Antônio Energia. Então, essa diluição dos minoritários permitiu que eles saíssem. Furnas comprou a participação deles. Então, a empresa limpou o quadro societário. E, olha, é um dos empreendimentos mais belos que eu já vi. Uma usina sobre o Rio Madeira, lá em Porto Velho, com tecnologia de ponta. Não há um lago, né, como em outros empreendimentos de energia hidrelétrica. Portanto, ela funciona com a força do Rio Madeira, produz energia suficiente para alguns estados. E é uma região muito carente, né, de energia, né? Mas isso é interessante, porque o sistema elétrico brasileiro é um dos melhores do mundo, ou talvez o melhor do mundo, porque ele é todo integrado. Então, a energia que a gente produzia, entre aspas, lá no norte, podia atender a qualquer parte do país. E a gente produzia energia no norte quando o sudeste não estava produzindo energia, ou o sul. Então, o sistema permite alimentação através das linhas de transmissão, dos linhões que a gente tem. A energia produzida de qualquer lugar do Brasil pode atender qualquer lugar que esteja necessitando. Mas, enfim, o grande ativo, né, o grande valor que nesse trabalho de 3 anos foi efetivamente reestruturar a companhia. Depois que a Eletrobras, via Furnas, tomou o controle e passou a ser a única acionista, aí foi muito mais simples de você reestruturar uma dívida de 20 bilhões. Você tinha a Eletrobras pouco alavancada na sua holding, então, na verdade, a gente transferiu essa dívida para a holding, reorganizou essa dívida. E a Santo Antônio Energia hoje é um ativo belíssimo, um ativo que gera bastante resultado, dividendos, justamente para pagar essa conta para a Eletrobras. Que legal, que sucesso. A gente foi viver a história e aprender muito sobre o setor. Né? Depois de ter passado pelo sistema financeiro, setor elétrico, que é também um setor muito regulado, muito complexo. Como que você foi parar no setor de alimentos? Essa pergunta que não quer calar. Quando eu completei meu mandato também lá no final de 23, na Santo Antônio Energia, eu já estava lá com 59 anos. Estamos novo. Estamos novo. Ainda cheio de energia. Mas eu que já morava em Uberlândia desde 2018, tinha casado em 2016, já morava, então viajava bastante. Minha vida era entre Uberlândia, São Paulo, onde era o escritório, e Porto Velho. Então já estava um pouco cansado e pensando em fazer outras coisas. Foi quando eu decidi voltar para Uberlândia. Pretendia parar de viajar ou pegar um período sabático. Mas aí, no boca a boca, né, na indicação, eu fui contactado pela família Guimarães, que é o Sr. José Henrique, é o fundador da Cocal Alimentos, uma empresa que já fez agora 55 anos, que sempre foi de governança familiar e precisava de um CEO para começar uma transição. Ou seja, sair de uma governança estritamente familiar e na mão de um único acionista fundador, que era responsável pela gestão, e começar a se profissionalizar. Então foi quando eu fui convidado. Mineiramente foi muito interessante o processo, porque desde julho 23, eu comecei a chegar em Uberlândia no final da tarde, e ia lá para a Cocal conversar com o acionista. Foram mais ou menos umas 10 conversas antes da gente fechar o acordo. Ele, como bom mineiro, desconfiado. Mineiro desconfiado, então, a primeira conversa foi assim, muito... Arredia, né? Mas muito, assim, exploratória, né? Quem eu era, o que eu gostava, né? Falando de futebol, falando de tudo, menos da empresa especificamente. Aí, na segunda reunião, se aprofunda um pouco mais, a terceira, depois conversei com os filhos. Então, foi um processo muito interessante, demorado, mas eu topei. Novamente, um grande desafio da minha vida, de entrar numa empresa familiar. Eu só tinha trabalhado até então em companhias abertas, de gestão
de praticamente um dono, e a partir daí estou aprendendo bastante sobre alimentos, sobre o mercado de arroz, que é complicado. Complicado. E sempre aprendendo sobre pessoas, né? Como é que é lidar com a família, como é que é lidar com o acionista que fundou o negócio e o tornou exitoso, mas que agora vê que os tempos mudaram. Sim. E ele precisa fazer uma transição e a gente precisa implantar um novo estilo de gestão. Olha Foi assim que eu fui interessante. parar no setor de alimentos. Que legal. E assim, como você mesmo comentou, né? Ao longo dessa sua carreira você aprendeu muita coisa. Esse é o lado bom nosso humano, né? Que eu acredito muito, assim, a gente é capaz de aprender. Você foi jogado em fogueiras, literalmente, em todas elas você conseguiu se sair muito bem. Agora você está numa de São João, mas tenho certeza que já está sendo exitoso e vai ser muito mais. E aí eu queria que você contasse um pouquinho hoje, como CEO de uma empresa no setor de alimentos, né? Duas coisas, que dificuldades que você está encontrando dentro da empresa que diz respeito à tecnologia e também quando você olha o mercado, quando você olha o cenário no qual essa empresa está inserida. Bom, primeiro, como você falou, né, a gente precisa estar sempre aberto a aprender, né, a aprender sobre o setor, mas principalmente aprender sobre pessoas e como enfrentar os desafios. Então, acho que isso é aquilo que a gente leva para a vida. Sim. Né? E aí, bom, chegando numa empresa de alimentos com 55 anos, o primeiro trabalho, a primeira frente foi entender o negócio. Né? Eu fui para o chão de fábrica para aprender ali como é que se processa o arroz, desde a chegada. A gente compra o arroz fora, a gente importa inclusive arroz do Paraguai. Tem muito brasileiro que foi para o Paraguai produzir, né? Sim, posso falar sobre isso também. Mas então, assim, fui primeiro para o chão de fábrica para entender como é que funcionava, e aí passamos por outras áreas da empresa, fui visitar o Paraguai para ver como é que é a nossa pequena operação lá, visitei vários clientes, atuei muito junto com o comercial, para entender o negócio. E aquelas conversas diárias, bem cedinho de manhã, com o sócio fundador, não só para aprender com ele, porque é uma pessoa que conhece muito do setor, mas também para entender ali, né, o que está acontecendo na empresa, o que a empresa, em que estágio a empresa está. Então, eu encontrei uma empresa que, ao longo dos anos, não se atualizou tecnologicamente, em termos de indústria, em termos de sistemas. Então, há muita carência, a gente precisa evoluir muito nesse aspecto. Mas, de outro lado, encontrei várias pessoas, que entendem muito do negócio de alimentos, principalmente o mercado de arroz. O mercado de arroz no Brasil é bastante complexo, de margens operacionais e financeiras muito apertadas. A gente compra o arroz de um produtor, processa esse arroz, tendo lá 14 SKUs básicos de arroz, e a gente distribui esse arroz regionalmente. Nós distribuímos em 5 estados. E fui aprender também algo que a empresa estava um pouco distante, que é olhar a indústria como um todo, né? Então nós nos associamos à Associação Brasileira da Indústria do Arroz para discutir o que está acontecendo nesse mercado. A Biarroz também faz um trabalho grande de acompanhar os reguladores, acompanhar o Ministério da Agricultura, acompanhar a vigilância sanitária. Então isso foi importante também. E comecei a conversar com pares, né, de diferentes tamanhos da indústria. Então, sinteticamente, o Brasil é um grande produtor de arroz, exporta lá cerca de 1.200.000 toneladas, importa outro tanto. Então, na verdade, o que fica é um país que produz aproximadamente 11, 12 milhões de toneladas de arroz por ano e consome 10 milhões de toneladas. Então você tem uma sobreoferta de matéria-prima, você tem aí cerca de 500 indústrias produzindo arroz no Brasil, então há uma grande disputa por esses mercados. E você tem um mercado internacional também,
O maior produtor hoje é a Índia e segundo é a China, que também é o maior consumidor, né? A Índia também é um grande consumidor, mas que a Índia principalmente tem excedentes de produção, então ela já tem uma enxurrada de arroz vindo da Índia ou dos países do Sudeste Asiáticos para alimentar o mundo. Então, também no aspecto global, há uma sobra de arroz. Isso influencia, evidentemente, nos preços do mercado de arroz e influencia no que vai ser o produto para o futuro. As novas gerações, principalmente depois da pandemia, estão reduzindo gradativamente o consumo de arroz, o que não é interessante para nós. E que não é interessante também do ponto de vista nutritivo, porque a nossa dieta básica brasileira, arroz com feijão, é muito rica. Então, até nesse trabalho nosso de avaliação de mercado, de tentar entender o mercado e ver quais fatores a gente precisa mudar. Por exemplo, o efeito Ozempic, né, que você comentou. Exatamente. Então, o Ozempic está mudando diversas indústrias. Sim, porque carboidrato virou pecado. Exatamente. E está comendo menos, então... O que às vezes não é verdade. Sim, né? Então, mas a indústria faz barulho, né? De acordo com alguns lobbies, alguns interesses, você acaba direcionando isso. Por isso mesmo, a gente quer, através da Biarroz, devemos lançar em um mês uma campanha do Arroz Combina. Olha que legal. Arroz combina com feijão, arroz combina com tudo. Vários pratos diferentes, arroz combina com reunião, com almoço de família. Então a gente quer tentar trazer um pouco mais de contexto para um produto que é básico, é saudável, não contém glúten, sim, tem a quantidade adequada de carboidrato para a gente consumir e que junto com o feijão forma uma dieta bastante interessante. Só para te dar um dado e fechar esse ponto, a gente descobriu também que nas escolas do Brasil, cerca de 37% dessas escolas não estavam oferecendo arroz e feijão na dieta das crianças. Mas como não? Isso é bolacha, nossa, doce, um negócio assim bem absurdo. Então nós também queremos trazer novamente a importância de hábitos saudáveis de alimentação na tenra idade. Que legal, fantástico essa iniciativa, fantástico. Exato. E eu mesmo sou um bom adepto do arroz com feijão. Nós, mineiros, principalmente, mineiro é um dos maiores consumidores de arroz. Se não tiver arroz, bolinho de arroz, doce de arroz, estou em todas. Vambora. É isso aí. Bom, e nesse contexto, a gente está num evento falando de inteligência artificial, tá? E nesse evento eu não poderia deixar de te perguntar como que você está vendo a IA, tanto a IA no seu negócio, né? Nesse mundo, a parte de alimentos, como a IA como um todo. Como que você está vendo isso? Bom, uma das melhores palestras que eu vi, aliás, né, sobre IA foi justamente a sua, Paulo. Ajudou a despertar ainda mais, né? Mas eu tomei contato com IA sem saber o que era IA, ainda nos tempos em que a gente, lá no Banco do Brasil, estava treinando o Watson da IBM para aperfeiçoar e automatizar ou melhorar lá os nossos sistemas de crédito, behavior scoring e outras coisas, né? E interessante também que quando eu estava nos Estados Unidos, a gente recebeu mais de uma empresa ali que já estava trabalhando blockchain como mecanismo de segurança para as instituições financeiras, né? E aquilo passou, a gente acabou não adotando naquela época. E hoje, né, de um ano para cá, eu passei a ver a explosão da inteligência artificial, começando do nosso lado lá como mecanismos de eficiência, né, operacional, mas hoje a gente vê a amplitude de áreas que estão usando a inteligência artificial e vendo uma nova revolução nesse aspecto. Então, como empresário, como CEO de uma empresa que tem as suas defasagens tecnológicas, você tem diversos desafios. Como eu disse, as margens muito pequenas, muito apertadas. Então, buscar a eficiência é fundamental para nós. Começando em áreas como área financeira, área contábil, área logística,
Então a gente vê hoje oportunidades de aplicação de IA em diversas atividades na nossa indústria para que a gente se torne mais competitivo. Isso, para mim, está se tornando algo básico, e se a gente não adotar, sem dúvida que a gente vai perder a oportunidade de ser mais eficiente e vai perder em competitividade numa indústria como a nossa. Mas hoje está sendo uma oportunidade de aprender outros diversos campos de aplicação da IA e o que a gente está vendo para o futuro. E acho que até pessoalmente está sendo uma experiência, olha, a gente é desafiado a todo momento a ver o que é o futuro do trabalho, o que é o futuro de cada uma das indústrias, o que é o futuro da tecnologia. Então está sendo uma oportunidade muito de ampliar os horizontes sobre isso. Mas a gente, às vezes eu me arrependo de não ser um early adopter. Hoje eu estou aqui como um novato aqui, mas pelo menos a gente está tomando consciência da importância da inteligência artificial nas nossas vidas. Sim. Não só no trabalho, mas também pessoalmente. E eu vou aproveitar o que você comentou, né? Eu tive o privilégio de ter você conosco numa palestra, né? A gente falou sobre isso. E você levantou um ponto muito interessante durante esse evento, né? Sem dúvida. De preocupação em relação à IA, né? Comenta um pouquinho com a gente esse ponto. Acho que quando a gente vê todas as possibilidades da inteligência artificial, a gente não deixa, eu que trabalho muito com risco, né? Gestão de risco, análise de risco, a gente sempre vai pensar no lado bom, naquilo que pode ser desenvolvido, mas a gente também pensa nas diversas formas complexas ou desestruturadas de uso de uma IA, né? Então, quando a gente fala em aspectos de segurança, aspectos de ética, por exemplo, em como a IA pode ser utilizada por marginais para invadir contas. Sim. Em todos os mecanismos de segurança digital que a gente busca nas empresas, nas transações financeiras, a gente vê que a inteligência artificial teria capacidade de burlar todos esses mecanismos e a gente trazer prejuízo para as pessoas. Então isso é muito sério, né? Já vemos aí as possibilidades de reforço das fake news e de todos os mecanismos de divulgação aí que são capazes de influenciar as pessoas politicamente, moralmente. Então foi uma grande preocupação que eu levantei aquele dia, principalmente quando você falou dos twins digitais aí, né? Os gêmeos digitais, ou seja, a capacidade via inteligência artificial de simular, né, situações reais de pessoas, o pensamento de pessoas, e aquilo ser utilizado até, por exemplo, para quebrar uma senha ou criar uma senha. Então é só um dos aspectos, né, que eu levantei aquele dia que sem dúvida nos preocupam. Isso é o aspecto de segurança, mas as questões éticas. Sim. Né? Tudo que pode ser rompido, né, eticamente, pelo uso incorreto da inteligência artificial. Sim. E para quem nos assiste, né, lembrando, né, que a inteligência artificial, como toda ferramenta, né, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Exatamente. A gente comenta muito o caso, por exemplo, da energia nuclear. Pode ser usada para, de fato, ter uma usina que produz energia para o bem das pessoas ou para uma bomba atômica, né? Então, a finalidade está na mão de quem usa, né? E isso é um sério problema. Mas para encerrar, né? O nosso tempo está corrido, tem um evento acontecendo. Peço desculpas se às vezes vocês escutam algum barulho aqui, que está movimentadíssimo o evento, né? Estão tendo palestras fantásticas, o público participando. Eu gosto de perguntar no fim, eu vou te perguntar, como que o Daniel se vê daqui a 10 ou 20 anos, com tudo isso que está acontecendo, esse mundo em ebulição? Como que você se vê daqui a 10, 20 anos? Olha, a minha mulher briga comigo porque fala que eu trabalho bastante, né? Mas eu acho que a gente tem diferentes etapas na nossa vida. A gente tem aquele início de trabalho que você quer fazer uma carreira, você quer se desenvolver financeiramente, você quer ter grandes realizações, você está preocupado em fazer o seu currículo. Eu acabei de completar 60 anos
E eu estou numa fase em que eu estou mais preocupado com o legado. Ou seja, o que eu vou deixar ali para minha família, para os meus netos, e o que eu vou fazer dali para frente. Então hoje eu me preocupo, por exemplo, aqui na companhia, como que eu vou ajudar a companhia nos próximos 5 anos, ao menos, a se tornar uma empresa mais eficiente, manter uma liderança regional ou, quem sabe, até atividades mais avançadas. E, claro, eu vou pensar sempre em outros negócios. Eu sou investidor de startups, sou investidor em negócios imobiliários, né, numa grande expansão que tem em Uberlândia. Então, eu pretendo, nos próximos 10, 20 anos, continuar usando a minha experiência em atividades interessantes, em atividades que possam produzir bons frutos e que possam representar um legado para as gerações futuras. Que legal, que legal. E agora ajudado pela inteligência artificial, evidentemente. Que legal. Bom, meus amigos, eu tive hoje o privilégio de estar aqui com o meu amigo Daniel, contribuindo. Eu confesso que eu fiquei surpreso com tudo que você contou, tá? Nossa, seria assunto para dias a gente conversar. Eu espero que não vai faltar oportunidade para a gente falar mais sobre isso. Tá? Tem muita coisa legal que você contou, a parte da sua experiência no setor financeiro, no setor elétrico no Brasil complexo. É complexo, mas é muito legal. Muito legal. Eu gostei muito de trabalhar no setor elétrico. O setor de alimentos, então, nem se fala, né? Então, a gente vê, inclusive, que é uma das coisas que mantém a economia brasileira, está relacionada ao agro, ao alimento. Né? Então, muita experiência boa que você comentou. E não deixe de nos seguir, tanto no YouTube como nas outras plataformas de áudio, estamos em todas elas. Conheça um pouquinho mais da BioFi e o tanto que a gente tem feito, e com parceiros como o Daniel, ajudado a construir em relação a esse novo mundo da inteligência artificial. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, espero lá para uma visita. Não, com certeza. E vice-versa, também estou esperando você tomar um café com a gente lá. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.